Queridos, eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Nós continuamos a nossa série de devocionais aqui nas bem-aventuranças. E hoje nós leremos, podemos como forma introdutória, que nem fizemos semana passada, o primeiro e o segundo versículo, e depois a gente pula lá para o versículo 5. Mateus, capítulo 5, primeiro e segundo versículo, que são os versículos introdutórios, e depois nós passamos lá para o 5º versículo. Diz assim a palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, versículo 5, Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Hoje nós chegamos então na nossa terceira bem-aventurança, só para a gente recapitular aqui. Bem-aventurado é aquele que é muito feliz, a intensidade na felicidade. A palavra bem-aventurado tem essa perspectiva. Então, quando a gente olha os primeiros versículos que a gente já trabalhou, então, bem-aventurado, muito feliz, é humilde de espírito, e nós trabalhamos a perspectiva do pobre de espírito, aquele que é contrito de coração. Nós também já falamos aqui sobre feliz e muito feliz, é aquele que chora, porque ele será consolado. Interessante que é o choro verdadeiro, é aquele choro que leva ao arrependimento de coração, aquele choro que pontua o pecado no nosso coração e entende essa realidade insuportável e coloca ao Senhor: Deus, eu não aguento mais, eu estou chorando. Esse choro, não o choro da raiva, da inveja, da ira que nós conhecemos lá fora, ele é consolado por Deus. Esse choro de arrependimento e de quebrantamento. E hoje, então, nós chegamos no bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Interessante pensar sobre mansidão, né? Falar sobre mansidão é muito difícil, porque você veio para cá num horário que não coopera para a sua mansidão. Você veio para cá na hora do rush, como todo mundo fala. Então você talvez pegou o anel viário cheio, 6h30, alguns que moram mais próximos aqui ficaram tranquilos, mas a maioria aqui pode ser que tenha pegado uma Dutra cheia, um anel viário cheio, e isso já não coopera para a nossa mansidão, já é difícil para a gente. Então, a ira, o ódio muitas vezes, essa dificuldade de ser manso de espírito começa a bater, porque em toda a realidade da nossa semana, nós somos empurrados a não sermos mansos. Essa é a grande verdade. Então, quando eu entendo que muito feliz aquele que é manso, eu preciso diagnosticar qual é essa mansidão, aonde eu posso aprender da mansidão. E nada mais justo do que a gente entender que o maior exemplo de mansidão é Cristo, o Cordeiro manso que se entregou por nós, no matadouro, morrendo por nós. Ele é o maior exemplo de mansidão. Mas trazendo um pouco para a prática, né? É interessante porque o bem-aventurados mansos é um pouco parecido com os pobres de espírito. Mas, para a gente fazer uma diferenciação aqui, é que quando Jesus coloca bem-aventurado, humilde de espírito, tem muita relação com ele mesmo. Então, bem-aventurado é aquele que se quebranta. Bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito. Aquele que se quebranta. Quando eu encontro manso, ele retrata mais a sua relação com Deus e com os outros. Então, no início, ele já começa, bem-aventurados pobres de espírito. Então, relação pessoal. A pobreza espiritual é você e você em casa. Joelho no chão, jejum, oração. Essa pobreza de espírito acontece dentro do teu quarto. Agora, quando a gente começa a falar sobre mansidão, aí reflete na tua casa, na tua família, aqui na igreja, como você lida com as adversidades dessa vida. Então, eu quero pontuar 3 questões aqui que eu percebo nesse texto, nessa breve devocional que a gente está fazendo nessa série das bem-aventuranças, na questão do que é ser manso. Hoje eu quero começar
no que é ser manso, né? E quando a gente vai trabalhar, olhar por diversos textos, tanto do Antigo e do Novo Testamento, nós encontramos que a ideia de mansidão, quando Jesus está colocando aqui, nada mais é do que a ideia de não guardar o rancor. Não há uma disputa em resistir o governo de Deus. Essa é a ideia. Você não disputa mais o governo da tua vida. O manso de espírito, o manso de coração, o manso de mente, o manso de atos, é aquele que não disputa o governo de Deus para com a sua vida. Então, ele é confrontado, ele é por muitas vezes amedrontado, ele é por muitas vezes tratado na solidão, no sofrimento. E o manso, quando Jesus está colocando aqui, a ideia basicamente é aquele que vai descansar, apesar das situações. Isso tem a ver com mansidão. É quando a panela de pressão está no máximo e não explode. Se segura. Esse é o ser manso. Aquele que está segurando, ele não está disputando com Deus. Sabe aquela relação, aquela base de relação espiritual que fala assim, Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Isso acontece muito quando o filho é pequeno, né? Então, você faz alguma coisa para o filho, e o filho geralmente vira para você e fala assim, mas por que isso, mãe? Mas não seria melhor aquilo? Mãe, eu não quero isso. Essa disputa de querer ser melhor do que a mãe, ou melhor do que o pai, quando eu vou para trabalhar com a questão da mansidão, basicamente é isso. O manso, ele recebe melhor a realidade da vida. Ele é aquele que recebe e fala assim, tá certo, realmente eu preciso disso. Eu não vou discutir com você. Você, muito provável, tem uma experiência muito maior do que a minha. Então ele se coloca como realmente um humilde. Mas a mansidão tem essa diferenciação do pobre de espírito. Pobre de espírito dentro do teu quarto. Espiritualidade, profundidade dentro do teu quarto. Mansidão tem a ver com você viver lá fora. Você vai ter será aumentado, né? Você crescer em mansidão quando você tem contato com as pessoas lá fora. Isso é uma grande realidade. Mas o que continua sendo mansidão quando eu olho para Jesus aqui, né? Ele tem uma ideia muito interessante, e a gente pode até recordar de um texto em Isaías 41, 17. Olha que interessante, no Antigo Testamento, os humildes são aqueles que confiam inteiramente em Deus. É isso que o texto vai dizer. Isaías 41, no versículo 17, ele vai dar essa destacada na realidade daqueles que descansam em Deus. Esse texto é interessante, ele vai dizer assim, Isaías 41, versículo 17. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. É esse descanso, o manso, ele descansa porque sabe que o cuidado, que o amparo e que toda a proteção vem de Deus. O texto está dizendo, né, olha, não tem água, não tem nada que a gente possa fazer. E aí Deus escuta esse apelo da humanidade e fala, não, eu não vou desamparar o meu povo. Então o manso, ele vive numa realidade, e quando eu chegar no ser manso, eu vou explicar isso para vocês, mas tem muita gente que acha que ser manso é a ideia de fraqueza, de vitimismo, a gente vai chegar nesse ponto. Mas tem muito a ver com não ruminar as injúrias dessa vida. Você conhece aquela pessoa que é magoada com muita coisa, mas lembra, pensa de todas as formas possíveis, não consegue perdoar? O manso, ele não vai ficar ruminando as injustiças dessa vida. Ele caminha. E isso é interessante. Jesus está falando, olha, feliz, mas muito feliz, esse que não rumina as injustiças dessa vida, esse que caminha numa mansidão, numa cooperação, do ser gentil. Quando você falha com uma pessoa que ela é mansa, ela diz assim, é um pecado, ela identifica como pecado, você falhou comigo.
mas ela consegue andar além daquilo que a gente imagina. É isso que Jesus está colocando aqui de mansidão. Imagina no exemplo do próprio Jesus. Ele é o perfeito exemplo de mansidão. Ele vem para a terra e ele encontra somente pecado. Ele encontra o seu próprio povo contra ele. E tudo que ele fala é deturpado. E depois, quando ele morre, ressuscita, começa as deturpações ainda também da palavra de Deus. Então, tudo que ele confronta é o pecado, é a injustiça, e mesmo assim, ele continua sendo manso. O maior exemplo de mansidão é Cristo. A gente não pode fugir disso. Ah, Diego, ele é perfeito. Sim, ele é perfeito. Mas se o nosso exemplo é Jesus, eu preciso segui-lo. Eu preciso olhar como um objetivo de vida. Eu quero ser manso como Jesus, que enfrentou a morte, que enfrentou todo o escárnio que aconteceu no momento da cruz, porque entendia o objetivo final. Então você não é manso porque você é bom bastante. Você não é manso porque você nasceu numa família mansa. Mansidão é uma virtude dada por Deus para as nossas vidas. Mansidão, tranquilidade, gentileza na caminhada cristã. Outra coisa interessante, ser manso é ser consciente de que não tem justiça própria. Isso é interessante. O manso, ele é tão humilde de coração que ele está transbordando essa realidade do ser feliz em Deus. Ele está transbordando, ele está falando, olha, a justiça não é minha, não são os meus direitos. Interessante para a gente lembrar, quando Abraão está com Ló, né, na divisão da terra, ele tinha a preferência de escolher. E ele não escolhe, ele deixa o outro escolher. O que é isso? Mansidão. Esse é o exemplo de mansidão. Outro exemplo de mansidão, Jó. O primeiro capítulo ali, mesmo ele já inicia, acho que no versículo 21, ele vai falar assim, olha, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o Senhor. Sabe qual é o nome disso? Mansidão. Mansidão. São características de pessoas que descansam o coração nos desígnios de Deus. Então eu descanso. Ah, Diego, isso quer dizer que você vai viver num fatalismo? Não. Até porque nós vamos chegar no que não é ser manso. Mas quer dizer que eu não confio mais na minha justiça própria. Eu já entreguei os meus direitos. Basicamente é isso. Cristo, ele é o tamanho governo dele na minha vida é tão grande que eu já não me governo. Eu entreguei os meus direitos a Cristo. Então, quando acontece alguma coisa na minha vida, é direcionado para Cristo, porque Cristo está sentado no trono da minha vida. Então eu descanso, os meus direitos já não são mais meus direitos. Você já viu muito isso, tenho certeza, mas muitas pessoas, e principalmente quando a gente vai falar sobre questões políticas, as pessoas falam, os meus direitos, isso é meu direito, meu corpo, minhas regras. Tudo isso é meu, é meu, é meu. O cristão já não tem mais esse pronome possessivo, ele já não tem mais esse meu. A ideia basicamente é isso. Aquele que caminha na mansidão, ele deixou os direitos. Então, quando acontece alguma coisa com você, você fala assim, meu Deus é todo poderoso. Eu descanso nele. E aí você age com mansidão. E não coloque a sua mansidão como um critério seu, como eu já disse. Nossa, como aquela pessoa ela é mansa, né? Que bênção e tal. Não, você não é manso. Deus está te dando a possibilidade de você ser manso. E você está descansando nessa realidade. Então é por Deus, é pela graça que você é manso. Por isso que você levanta na segunda-feira, ou você veio para cá, na hora mais terrível do trânsito, e não buzinou, e não cortou alguém, não fechou alguém, não xingou alguém no trânsito. Porque Deus, o próprio Deus enviou o maior dos mansos para nos ensinar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Interessante, né? Outra perspectiva de mansidão que eu percebo quando eu olho para a vida de Jesus também, é a disposição de sofrer
em lugar do próximo. Isso aqui é difícil demais. Isso aqui é difícil demais. Eu confesso que a gente não lava uma louça pelo próximo. E colocando um exemplo bem pequeno. A gente não dá dinheiro para o próximo sem pensar em lucro. Nós vivemos numa realidade de lucro. Tudo você tem que ter um lucro. É interessante que talvez acho que uns 20, 30 anos atrás, não se tinha muito essa ideia do lucro. Até tinha, mas não exorbitante como a gente vive hoje. Toda vez que você conversa sobre dinheiro, sobre investimentos, as pessoas perguntam assim, mas o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso e o quanto eu vou ganhar com isso? Se a porcentagem for pequena, a pessoa nem entra, porque ela não quer perder dinheiro. Nós vivemos numa sociedade que não quer perder. A gente não aceita perder. A gente precisa parar para pensar nisso. O cristianismo vem para mostrar essa realidade de perder aqui na terra. Nós perdemos aqui, mas ganhamos no céu. Nós morremos aqui, mas vivemos com Ele. Nós entregamos os nossos desejos aqui, carnais, as nossas vontades, para um dia sentar na mesa ao lado de Cristo. Então, se a gente não entender essa ideia da mansidão como uma disposição de sofrer em lugar dos outros, a gente perde a profundidade dessa palavra, que é tão profunda, que é tão bela para as nossas vidas e que a gente perde no decorrer do nosso dia. Pergunta para a gente eu sou manso na profundidade que a gente está percebendo que Cristo está colocando aqui? Ou você é manso numa característica que não é mansidão? Tem muita gente que acha que ser manso é ser omisso. Diego, eu não tomo partido para essas coisas. Eu não falo muito sobre essas coisas, eu não quero colocar meu partido nisso, eu não quero entender mais sobre isso. Não, não é isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha que interessante, em João, no 2º capítulo, já partindo o que não é ser manso, né? Mansidão, a gente trabalhou aqui essa ideia de não guardar o rancor, não ruminar as injustiças, as injúrias, essa disposição de sofrer em lugar do próximo, suportar de forma amigável. E a gente também não pode esquecer que mansidão é um fruto do Espírito. Se é fruto do Espírito, é algo dado por Deus. Então, aquele que tem o Espírito Santo entende que essa realidade do fruto do Espírito que é dado por Deus. Então, em João 2, olha que interessante, a partir do versículo 13. Esse é um texto interessante, porque às vezes a gente perde essa ideia de manso. Jesus é a máxima de ser manso. Olha o que aconteceu aqui. João 2, 13 em diante, até o versículo 17. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Esse é Jesus. O maior exemplo de mansidão fez um chicote e expulsou os cambistas da casa de Deus. Diego, como assim? Como que ele pode ter feito isso? Sim, o manso, ele também fica indignado quando as coisas de Deus são profanadas. Então, quando você encontra um pecado no teu coração, quando você é confrontado pela outra pessoa que está passando por uma dificuldade ou por algum pecado, você se irrita por esse pecado, porque você foi chamado santo, porque o seu Deus é santo. Então imagina essa história, esse momento. Jesus chega no templo e desce o chicote nas pessoas. Nas mesas, vira as mesas dos cambistas, as moedas no chão, e ele tira e fala: olha,
A casa do meu pai não é casa de negócio. O grande exemplo de mansidão. E aqui eu quero tocar num assunto interessante, que a gente passa e a gente tem bastante dificuldade com isso. É que às vezes a gente acha que ser manso é relativizar tudo. Ah, Diego, isso é relativo. Gente, eu quero dizer uma frase que eu aprendi uma vez no seminário e nunca mais esqueci. O errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça. E o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça. Mesmo que a nossa sociedade inteira está colocando que um pecado já não é mais pecado, se a Bíblia condena, continua sendo pecado. Continua sendo transgressão à lei de Deus. Continua sendo um pavor para Deus, um erro, um fracasso, uma queda do homem. Continua sendo. Então a gente vive numa sociedade que tudo é relativo. Ah, Diego, isso é relativo. Está tudo bem fazer isso. Ah, Diego, não tem nada a ver. E aí essa pessoa coloca como virtude no seu coração ser manso. Mas não, ela não é mansa. Ela está relativizando o pecado. E o pecado não é relativo. Pecado não é, isso aqui talvez há 80 anos era pecado, Diego, mas agora está tudo bem. Adultério continua sendo adultério. Mentira continua sendo mentira. Falsidade continua sendo falsidade. Arrogância continua sendo arrogância. Orgulho continua sendo orgulho. Pecado, erro, fracasso. Não importa se a sociedade está colocando isso como mansidão. Aquela pessoa é tão mansa. Numa discussão ela não toma nem partido. Que absurdo, gente. A igreja precisa se posicionar. Levantando e falando, não, isso é pecado. Isso está errado. Como Jesus se levantou naquele momento e falou, está errado. Estão fazendo da casa do meu pai uma casa de negócio. A pergunta para a gente é, será que a gente não está sendo manso de forma errada, né? Não como o texto está dizendo, mas manso com alguns pecados do nosso coração? Ah, Diego, isso aqui é pecado de estimação, não posso. Cuido dele. 3 vezes por semana eu vou lá, levo ele para passear, volto, alimento, dou vacina. Está bem cuidadinho no meu coração. Não mexe com ele não, Diego. Isso é relativo. Não pode mexer. Todo mundo faz, Diego. Por que eu não posso fazer? Olha que interessante, gente. A gente está passando uma ideia de mansidão para pecado. Eu não estou falando que há 80 anos estava certo o peso do legalismo, que por muitas vezes foi assim. Não pode, não faça, não coma, não beba, de uma forma moral. Então se envolvia num cristianismo moral. Você fazia sim, 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 era aceito. Não fazia, não era aceito. Eu não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando sobre o fruto de espírito. Fruto de espírito é, você tem uma nova vida. O resultado disso é viver em mansidão. Você não ganha algo por ser manso. Você foi conquistado na cruz e ressurreto em Cristo. Por causa disso, hoje você pode ser manso. Mas não com seus pecados. Então espero que você saia daqui hoje bruto com o seu pecado. Radical. Por isso que Jesus fala, se tua mão direita te faz pecar, o que você faz? Você amarra só ela para trás? O que o texto diz? Corta. Ele não está falando para você cortar a sua mão, mas ele está mostrando a intensidade da luta contra o pecado. Luta contra pecado não é uma luta mansa. Luta contra pecado é uma luta intensa. Por isso Jesus falou, se o teu olho te faz pecar, arranca. Porque é melhor você entrar no céu sem o olho do que não entrar no céu e viver com o olho aqui. Intensidade contra o pecado. Mas a ideia que nós podemos colocar ainda aqui, sobre a mansidão, de que não é, e às vezes a gente coloca como mansidão, às vezes a gente coloca aquela pessoa que é vítima como mansidão. Né? Aquele vitimismo, ou talvez aquele milindre, né? Aquele mimimi de hoje em dia, né? Então, ela é tão coitadinha, ela é tão mansa. Não, ela não é tão mansa, ela é pecadora. Ela está se escondendo muitas vezes atrás de um orgulho.
Gente, por trás de todo pecado, às vezes tem uma raiz de orgulho, que não quer confessar, que não quer se demonstrar falho para com as pessoas. Eu conversei esse tempo atrás com um amigo meu, e era perceptível essa ideia, de que por trás de todo o problema que ele tinha, havia uma raiz de orgulho, uma raiz de, Diego, o que as pessoas vão pensar de mim? Gente, as bem-aventuranças, muito feliz aquele que é manso, é um chamado para a gente viver dessa forma. É um chamado para a gente caminhar de forma mansa. Não com o pecado, mas mansidão. É ser como Jesus. É trabalhar esse coração que muitas vezes explode no ódio, na raiva, na ira. É ser gentil com as pessoas. E aí o resultado dessa perspectiva, né? Ele vai falar, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Qual que é a ideia de herdar a terra, né? A ideia de herdar aqui é a ideia de ter uma vida abençoada. Você pode perceber, por diversas vezes eu já vi na internet algumas brigas entre veículos. Um briga com o outro, e assim acontece. Aí um desce do carro e começa a brigar com o outro. E aí tem um ditado muito antigo, que quem é mãe aqui sabe muito melhor do que eu. Quando um não quer, dois não brigam. Certo? O cristão, nesse ditado, é o que não quer. É aquele que é manso. E ele vai ter uma vida de paz, porque esse diálogo entre as mães, esse ditado que é colocado, é a grande verdade. Eu tenho um irmão, e eu geralmente era o que queria briga. E o meu irmão era o que não queria briga. E não tinha como. Não tinha briga. Por quê? Porque quando um não quer, dois não brigam. A ideia realmente aqui é que você vai ter paz, você vai herdar a terra aqui. Aquele que é brigão, que tem ódio, que vive na ira, na violência, em algum momento, sabe o que vai acontecer? Ele vai morrer. Ele vai morrer. Morre do coração, porque é bravo o tempo inteiro, é tenso o tempo inteiro. Morre quando encontra um mais valente do que ele, que acontece muito no Brasil, as mortes no trânsito. Morre. Então a ideia aqui é, seja brando, tranquilo, mansidão, você vai herdar a terra. Tem um texto em Isaías, que ele fala assim, Isaías 26, versículo 3, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Capítulo 48, 22. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. O povo que não é manso aqui, não tem paz. Ele realmente come o pão que o diabo amassou. Passa dificuldade. Isso não quer dizer que você não vai passar também. Você vai passar sofrimento. Mas você tem o perfeito Cordeiro, Cristo Jesus, junto contigo. Falando, olha, no mundo você vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo? Eu venci o mundo. O manso. Interessante, né? Porque quando Jesus chega na terra, eu já estou encerrando, queridos. Quando Jesus chega na terra, os judeus, os saduceus, os zelotes, as correntes doutrinárias daquela época, pensavam que Jesus seria um grande líder político. Chegou o grande líder político, talvez num cavalo branco, com armadura, com um cetro na mão, falando agora o povo de Israel, os judeus vão ter vez. Agora sim, agora chegou o líder político. Sabe o que acontece? Roma mata o líder político. E aí os seus discípulos e outros começam a pensar, puxa vida, não era ele aquele que levantaria com violência contra Roma? Sabe o que é interessante aqui? É que Jesus está falando, meu reino não é deste mundo. Gente, todas as bem-aventuranças vão contra tudo que a sociedade coloca. Ser cristão é ser totalmente diferente do mundo. É isso. Então não tem como nós passarmos o pano por cima do pecado,
Não tem como o profeta, a igreja, apontar o pecado e dizer que está errado. Não tem como. E aí aquele que é manso, tranquilo, morre numa cruz por nós, para que hoje a gente pudesse ter essa mansidão que vem dele. Eu fico feliz porque não há cristianismo sem mansidão. E para você herdar a paz nessa terra, você precisa ser manso, como o seu Cristo Jesus. Algumas perguntas para o nosso coração. Você é manso? Ou o ódio explode a cada esquina? Ou melhor, quando você é contrariado e as coisas não são do jeito que você quer, como que você se levanta? Manso? Tá bom, eu entendo. Não é minha vez, não são os meus direitos, não são aquilo que eu coloco, aquilo que eu pondero, aquilo que eu amo, é aquilo que Deus quer. Como que você lida com as circunstâncias da vida que não sai do seu jeito? E para falar a verdade, 90% dos nossos planos não acontecem do nosso jeito. Como que você lida? Mansidão tem a ver com prática, como eu disse no início. Pobreza de espírito no teu quarto. Mansidão tem a ver aqui, ó, eu e você. Eu e você. Como você vai caminhar de forma mansa até o fim dessa vida. Pergunta, questiona e lembre-se, promessa, bem-aventurado aquele que é manso, porque herdarão a terra. Vamos orar, queridos, para encerrar esse momento? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque essa característica do fruto do Espírito mexe com o nosso coração. Porque a gente tem muito pecado no coração e a gente precisa de ajuda, Pai. O ódio cresce, os problemas nessa terra são tantos e nós não sabemos lidar como convém, Pai. Cura a nossa alma. Cura, Senhor. Cura com a Tua mansidão. A mansidão que se levanta contra o pecado, mas que acalma para lidar com o pecador, Senhor. Nos dê essa mansidão de odiar o pecado, mas ser manso com o pecador. Senhor, nos dê essa bênção de ser manso e herdar as bênçãos nessa terra, ó Pai. E herdar paz com a nossa família, tranquilidade. Pai, nós entregamos a Ti os nossos direitos. Nós entregamos a Ti aquilo que nós achamos que governamos, ó Pai. Cuida de nós, ó Pai, que sejamos felizes, muito felizes, dentro dessas bem-aventuranças, seguindo passo a passo, com as nossas dificuldades, mas entendendo que é o Espírito Santo que intercede e que caminha por nós. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo, seja sobre cada um aqui presente hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Forte abraço.